Outro tópico nós vamos estar vendo, coração amargurado, vou falar de 3 desejos carnais especificamente. Um é a fornicação. Dentro do ensinamento cristão, significa todas as práticas sexuais fora dos padrões de Deus, incluindo o sexo fora do casamento. Deus não aprova imoralidade nenhuma. Incesto, que é o ato sexual entre parentes, isso não é aprovado por Deus. Não aprova poligamia. Tudo que está fora dos padrões de Deus é considerado fornicação. O adultério é o ato sexual fora do casamento. É a infidelidade ao cônjuge. Isso é proibido pela lei de Deus e pela lei dos homens. Estamos falando de raízes de amargura. E estou falando dos desejos carnais. Quais são as raízes que a fornicação, o adultério trazem por um coração? Por que isso é uma amargura? Porque a pessoa ela não se estabelece em relacionamento nenhum. Ela está sempre em busca de aventura, sempre em busca de algo novo, de gente nova. Então ela não consegue fixar somente em uma pessoa. Alguém insaciável. E a imoralidade se torna um ciclo vicioso na vida dela. Tudo gira em torno disso. O adultério é uma enfermidade no casamento que traz amargura. Não somente para o relacionamento, mas para toda a família. A promessa que se faz diante de Deus e diante de um juiz é de fidelidade. E não de ficar com outro, casado com uma pessoa, mas aqui e ali com uma pessoa, com outra pessoa, não. Trato ali que se faz diante de Deus e do juiz é a fidelidade. 1 Coríntios 6, do 18 ao 19, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aqui uma das questões é a seguinte: se a pessoa vai roubar, ela vai fazer isso fora do corpo. Se ela for matar, vai matar fora do corpo. Qualquer delito que ela irá cometer é fora do corpo, mas a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo dela. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? O apóstolo Paulo está advertindo aqui a igreja de Coríntios, mas que também serve para a nossa vida, para os nossos dias. Fugir da impureza, foge da fornicação, foge do adultério, foge de toda a imoralidade sexual, foge de tudo aquilo que está fora dos padrões de Deus. E aqui ainda o apóstolo Paulo continua: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse corpo é santuário de Deus, não pertence a nós mesmos. É templo do Espírito de Deus, é santuário. Então nós devemos cuidar e que tudo que nós formos fazer com esse corpo deve ser para a glória de Deus. No 20 fala isso: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Quando se fala de fornicação, de adultério, de qualquer prática sexual fora dos padrões de Deus, está muito claro de que a pessoa não está glorificando a Deus com o corpo dela, e sim cedendo aos próprios desejos, aos desejos carnais, à imoralidade, aquilo que desagrada totalmente a Deus. O relacionamento de um homem com uma mulher, o casamento, o ato sexual, dentro dos padrões de Deus, é bênção. Agora, algo que um casal deve tomar muito cuidado são com as distrações dentro de um casamento. O que são essas distrações? Tudo aquilo que tira o cônjuge da atenção do seu parceiro. Tem esposo que fica horas e horas e horas nas redes sociais, dando toda uma atenção para as redes sociais, dando toda uma atenção para o celular, para a televisão, para o que for, mas não se atenta para sua esposa. E tem esposas também que se comportam assim. O que esse casal está fazendo? Eles estão se distraindo com outras coisas. O problema dessa distração é que no meio dela pode vir outras opções que não o seu cônjuge. De repente vai conversando com um amigo aqui, um amigo lá, amigo lá, amigo lá, amiga aqui, amiga lá. Vai conversando com tanto amigo, é tanto amigo que vai conversando, daqui a pouco a atenção da pessoa está deixando de estar no seu esposo, na sua esposa, para estar com outras pessoas. Ou seja, as programações começam a ser para os outros e não entre eles como casal. Essas distrações destroem com todo tipo de relacionamento. De repente aquela admiração o esposo deveria ter com a esposa com o esposo, acaba não tendo mais. Por quê? Porque vai se distraindo, vai tendo o olhar para outras pessoas. Aí daqui a pouco começa a comparar. Nossa, mas a minha esposa não é tão bonita quanto a minha amiga que eu tô conversando. Aí é onde entra a desgraça, pode-se dizer assim. Aí é onde entra aquilo que não deve entrar num relacionamento, num casamento. Um casamento, para ser uma bênção, é importante que um esteja atento ao outro. É cada vez mais a esposa buscar no esposo a admiração, o que ele faz de bom, de bênção. Lógico, todos têm defeitos, todos têm dificuldades, fraquezas. Porém, se nós ficarmos apenas destacando o que as pessoas têm de ruim, a gente vai deixar de lado, deixar de valorizar também as qualidades dela. Aí a gente começa a supervalorizar outras pessoas de fora, que não convivem com a gente, e deixamos de valorizar aqueles que estão ali dia a dia do nosso lado. Então as distrações
destrói com o relacionamento. É importante que um casamento se livre das distrações. Vai ter um tempo no celular, vai ter um tempo na televisão, com outras atividades, sim. Porém, é importante que haja uma consciência. Preciso dar atenção para o meu esposo, para minha esposa, preciso ter um tempo com ele, com ela. Se dá para sair, sai. Se não dá para sair, curte um filminho em casa, uma pipoca, seja lá o que for. Mas é importante que o casal esteja junto, lute junto, construa junto. Nenhum relacionamento nasce pronto. Juntou ali os dois, porque cada um tem uma cultura, cada um veio de uma educação, de um hábito, e ali juntos eles terão que iniciar uma nova vida. Ali são novas atividades, talvez alguns hábitos irão precisar mudar, que a moça tinha na casa da família, que o rapaz tinha na casa da mamãe, do pai. Para se encaixarem, muitas vezes vão precisar ceder, mudar. Isso é uma construção, não é da noite para o dia, é passo a passo, aos poucos. E quando existem essas distrações, só atrapalham. Acaba-se tendo o entendimento que é impossível. Não, eu nunca vou conseguir conviver bem com meu esposo, com a minha esposa. Seria melhor se eu fosse casado com fulano, com beltrano. Como se diz, a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é melhor. É isso que acontece no relacionamento quando começa-se a deixar de estar mais atento ao seu parceiro, à sua parceira. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui o que está dizendo o versículo, não há nem a necessidade das pessoas irem nas vias de fato. Vamos marcar alguma coisa, vamos marcar um encontro, vamos sair, vamos fazer alguma coisa junto. O cidadão é casado, a cidadã é casada, mas está ali marcando alguma coisa, algum encontro, alguma situação com outra pessoa. Nem precisa marcar nada, nem precisa chegar a sair, nem precisa chegar às vias de fato. Só de já estar com a intenção impura no coração, na mente, a palavra de Deus diz que já adulterou. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então a melhor coisa, fugir desse tipo de situação, fugir desse tipo de distração, porque só serve para destruir o lar, destruir a família e causar intriga no casal, no relacionamento. Eu gostaria de explicar um pouquinho melhor a palavra em si, fornicação. Anteriormente eu dei uma explicação mais no sentido do conceito cristão, dentro do ensino cristão, a ideia dessa palavra. Mas agora eu quero trazer um pouquinho da origem, de onde veio, por que surgiu esse termo fornicação. A palavra fornicação vem do latim fornicare, que quer dizer ter relações sexuais proibidas, e também vem da palavra fornix, que quer dizer arco. Por quê? Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, as prostitutas romanas, que eram assim mais pobres e não tinham condições de atender os seus clientes num lugar mais específico, mais adequado, né, um motel, um lugar mais específico para essa atividade dela, o que elas faziam? Elas iam próximo dos prédios públicos e costumavam trabalhar sobre os arcos dos prédios públicos. Essa palavra, ela está relacionada com a palavra fornos, que quer dizer forno com teto recurvo. As construções nesse tempo, na Roma antiga, eram feitas em formato de arco. Então, a origem real dessa palavra fornicação é o ato de práticas sexuais realizadas no fornos, arco, fornix ou fornos, com prostitutas romanas. Então essa é a origem real da palavra fornicação. Vem de fornos e fornix, que são os arcos das construções da antiga Roma. Existe uma porta que dá abertura à fornicação, ao adultério e a várias formas de imoralidade sexual. O nome dessa porta chama-se pornografia. Essa palavra pornografia vem do grego pornos, que quer dizer prostituta, e grafia, que quer dizer escrever, gravar. Ou seja, falando do conceito, quer dizer escrever sobre prostituta. Não existe apenas esse significado para essa palavra, porque não só o grego, mas o hebraico, o grego, outras linguagens, existem as suas raízes. O vocábulo grego tem várias raízes para uma mesma palavra. Uma mesma palavra tem um significado, a mesma palavra tem outra raiz que quer dizer tal coisa mais especificamente. Uma delas foi essa que eu acabei de falar, e a outra raiz, o outro significado para essa palavra, pornografia, do grego porneia, traz um sentido de relações sexuais ilícitas. Algumas tradições da Bíblia usam a palavra fornicação, relações ilícitas, imoralidade sexual, adultério. Todo esse conjunto de situações refere
referem-se ao termo original porneia. A pornografia não é algo atual, não é algo de uns anos pra cá. A pornografia é algo muito antigo. Já no século passado, os artistas faziam pinturas e esculturas com imagens e pessoas nuas, em alguns casos até simulando o ato sexual. Só que no decorrer dos tempos, a pornografia foi se modernizando. Ela foi se atualizando conforme o desenvolvimento da sociedade, da tecnologia. Nos séculos passados, expressava-se a pornografia por meio de pinturas e esculturas. Depois de um tempo, a pornografia começou a surgir como contos eróticos. Depois, por meio de gravuras, revistas, fotografias, filmes, vídeos. Hoje em dia, a pessoa tem acesso a conteúdos pornográficos diariamente, por meio do celular, do notebook. Antes, a pessoa ainda precisava sair para ir numa banca de jornal, se quisesse ver uma revistinha mais ousada, precisaria ir na banca de jornal comprar. Hoje em dia, nem precisa, basta acessar o celular e ali já está todo um conteúdo que pode suprir a pessoa nessa necessidade que ela tem. A pornografia pode ser satisfatória no momento que a pessoa está assistindo ou consumindo de alguma forma, porque ativa no cérebro a dopamina, uma substância responsável pelo prazer e pelo bem-estar da pessoa. Porém, vicia como toda droga. A pessoa precisa consumir cada vez mais diferentes conteúdos. Além dela cada vez mais querer consumir porque é algo que desperta o prazer dela, traz um bem-estar momentâneo, ela cada vez mais precisa consumir conteúdos diferentes. A pornografia é algo que não edifica os solteiros e nem a vida dos casados. Não é algo saudável para a mente e nem para o corpo. Como todo vício, como toda situação na nossa vida, existem as consequências. E nós vamos ver um pouquinho agora as consequências da pornografia. Isso baseado em depoimentos de ex-viciados e alguns mesmo sem terem se convertido, porque tem aquela questão, a pessoa de repente é viciada, mas se converte ao Senhor, entende que isso não é bênção, então porque se converteu, porque entendeu que Deus não se agrada. Mas tem pessoas que nem chegaram a se converter a Jesus Cristo. Elas mesmo, sem se converter, começaram a entender que aquilo estava sendo prejudicial para elas. Baseado nesses depoimentos, que eu vou falar um pouquinho agora, sobre as consequências da pornografia. Uma delas é que a pornografia, ela vicia e causa dependência, gera estragos no cérebro. Nenhum vício é saudável. Nem pornografia, nem vício a celular, televisão, seja o vício que for. Tudo que é viciante estraga o cérebro. A pornografia, no caso, por exemplo, para o solteiro, não é saudável porque alimenta e desperta desejos que a pessoa ainda não vai poder suprir. Se ele quiser andar dentro dos padrões de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos cristãos, ele não vai poder suprir. Então, para que se alimentar de algo, incentivar que não vai poder desfrutar, suprir seus desejos ali de uma forma saudável e abençoada? A pornografia faz com que a pessoa perca o convívio com os familiares, com os amigos, perde o prazer em outras atividades, porque a dopamina está focada somente nessa área. Ele conduz, ele controla aquele prazer dele. Então, entre ele estar com familiares no almoço, num churrasco, com os amigos, e ele estar ali sozinho, se curtindo ou consumindo um conteúdo pornográfico, ele vai preferir 1000 vezes a pornografia, porque ele vai no almoço, pode ser que seja bom, pode ser que não, pode ser que seja legal. Agora a pornografia ele já experimentou e já faz um tempo que tá ali com aquilo. Ele sabe que vai trazer um prazer, uma satisfação. Ele nem quer perder tempo em sair, em estar com outras pessoas em outras atividades. A pessoa que tem o vício na pornografia se apega muito às fantasias. As fantasias do quê? De mulheres lindas, perfeitas, e acaba fugindo um pouco da realidade, porque na realidade as mulheres não são tão lindas assim, não são tão perfeitas. Ali na tela, ali no celular, ali num vídeo, tá vendo uma mulher linda, maravilhosa, perfeita. Elas são selecionadas assim da melhor forma possível, justamente para despertar esse interesse, essa atração nas pessoas, nos homens, nas mulheres. Mas no dia a dia, as pessoas vão estar o tempo todo arrumadas, o tempo todo disponíveis para o momento de prazer. A pessoa acaba entrando em conflito, porque a fantasia é essa, mas a realidade não é essa. O homem tem aquela imaginação que pensa que a mulher tá o dia inteiro à disposição para o prazer. Eu já ouvi depoimentos de atrizes pornôs de que elas querem chegar em casa, dormir, não querem nem saber do marido, porque já desgastou tudo que tinha para desgastar lá na profissão, e chega ali, quer descansar. Não vai ficar o tempo todo ali com o marido, os dois lá desfrutando, não vai. Eu já ouvi casos também de atrizes pornôs que chegam assim, cara, tudo bem, tem o ganho que para elas vale a pena, talvez rápido, a questão financeira, mas que moralmente se sentem destruídas. Tanto é que chegam em casa, ficam chorando em desespero, de angústia por estar nessa situação. É pura fantasia. Ali
é um filme, é um vídeo, é uma revista, e a pessoa está para aquilo mesmo. Mas na realidade a pessoa tem mais o que fazer. A pessoa vai ficar o dia inteiro pensando nisso ou fazendo isso. Ela vai precisar trabalhar, vai precisar estudar, vai precisar ter outros segmentos na vida. É uma ilusão achar que a mulher ou o rapaz vai estar o dia inteiro ali numa cama, sensualizando, o tempo todo com uma lingerie sensual, com uma roupa mais ousada. Não vai. Ela pode ter isso nos momentos de intimidade, mas achar que ela vai ficar o dia inteiro ali na disposição, não vai. Então existe esse conflito entre a realidade e a fantasia. A fantasia que foi criando na mente e a realidade que não é nada daquilo. Uma outra consequência que a pornografia traz, a pessoa começa a exigir do seu parceiro, da sua parceira, que pratiquem aquilo que eles estão assistindo, aquilo que eles estão fantasiando. Se ele assiste alguma loucura, quer que a parceira faça, ou mulher assiste alguma coisa lá diferente e quer que o marido faça, mas nem todo mundo está nessa disposição. Nem todo mundo tem a mesma disponibilidade para certos tipos de coisas. Cada um tem os seus critérios, cada um tem os seus princípios. Às vezes viu algo lá que tá fora dos princípios daquilo que a esposa segue, daquilo que a esposa quer, ou vice-versa. É um perigo nesse sentido, porque começa a se distrair muito com pornografia, daqui a pouco tá exigindo que a mulher faça tudo ali. Se a mulher não tiver a disponibilidade, a disposição para fazer aquilo que a atriz pornô está fazendo, e aí, como que fica? Ou vice-versa. O ator pornô tá lá fazendo algumas coisas diferentes, a mulher quer que o marido faça também. E aí, como fica? E se ele não quiser? Como que fica essa mentalidade? Como que fica esse relacionamento? Fica confuso demais. E a pornografia também começa a desenvolver uma ansiedade social. A pessoa começa a se sentir ansioso quando está com outras pessoas. Não vê a hora de poder estar sozinho para estar se satisfazendo sozinho. Quando ele precisa se relacionar com outras pessoas, no encontro familiar, no encontro da empresa, algo assim, então começa a ficar com aquela ansiedade. Ai, que horas que acaba? Ai, já deu horário. Ai, não acaba nunca. Ai, esse almoço não acaba nunca. Ai, minha mãe me forçou a vir, eu não queria vir, eu preferia ficar em casa no meu quarto. E minha mãe forçou eu vir. Ai, agora eu vou ter que ficar aqui até que horas. Começa uma ansiedade, porque prefere se suprir sozinho, quer estar ali sozinho com ele mesmo para desfrutar desses conteúdos. A pessoa começa a perder um pouco a concentração nas atividades da escola, faculdade, do serviço, do trabalho. Começa a não conseguir se concentrar. Quer que acabe logo. Gente, haja vista, né? Estudar não é gostoso. Ficar lendo, às vezes uma leitura difícil, uma leitura técnica, precisa ler 1000 vezes para entender alguma coisa. Isso não causa prazer, isso não desperta dopamina na gente. É cansativo, é chato. A pessoa começa a ficar assim com aquela dificuldade de concentração, está apegado àquilo que lhe traz prazer, no caso a pornografia. Começa a querer estar somente nas atividades pornográficas. No momento que precisa estudar, precisa se concentrar numa aula, não consegue, porque a mente está focada naquilo que realmente te traz prazer. E num caso mais grave, na pior das hipóteses, pode ir desenvolvendo no indivíduo um desvio na conduta sexual. Pode despertar desvios sexuais como pedofilia, estupro, a ponto de precisar até fazer uso de medicamentos para controlar essa situação. Então ali já começa a decadência. Até então as coisas estão até controláveis, mas ali já começa a decadência do ser humano. Eu falei mais assim dos solteiros, mas falando qual a consequência da pornografia na vida dos casados. Desenvolve disfunções sexuais, impotência, começa a despertar nessa pessoa o desejo de reproduzir aquilo que vê com o seu cônjuge, aquilo que assiste, aquilo que tá ali. Aí começa a comparação, igual eu falei agora há pouco, né? A bonitona do vídeo, o corpão, o quadrilzão, começa a ver que a esposa não é tudo aquilo. Ou a mulher começa a ver que o bonitão lá do vídeo, do filme, da revista, seja lá o que for que ela consome, começa a perceber que o marido não é tão tudo aquilo. E aí essa comparação, nossa, ai, já pensou com ele? É o marido do lado fazendo tudo por ela, procurando agradar, procurando suprir, estar ali com ela, e ela ali pensando no ator que viu, na revista que viu, no produto que consumiu. E assim o homem também. Poxa, a mulher lá fazendo de tudo, servindo no que pode, fazendo, tentando suprir, né, da forma que pode. A mente do homem lá na atriz, na mulher que viu aqui, que viu ali. É muito complicado, é muito decepcionante. E começa a desenvolver também um desejo de querer se satisfazer com outros parceiros. Ora, a bênção de Deus está no casal de um suprir o outro nos momentos de intimidade e não com outra pessoa. Deus não tem a poligamia pro casal, pro casamento. Não tem esse tipo de situação. A 3, a 4, a 20, não tem. É o casal, os dois ali. Aquilo que os dois estão ali conversando, entrando num consenso.
conforme a pessoa vai consumindo a pornografia, o homem casado, a mulher casada, eles vão tendo desejo a outros parceiros. É a tal da distração que eu falei agora há pouco. Vai se distraindo e não sobra tempo para apreciar aquele que está do seu lado, aquele que está com ela, com ele, a quem Deus preparou para estar num relacionamento fixo, de fidelidade, de cumplicidade. Por quê? Tá se distraindo demais com esse tipo de conteúdo. E surge aí também uma raiz que nasce dessa bagunça toda, um sentimento de inferioridade. Como que eu vou conseguir competir? Para uma atriz selecionada para um filme pornô, para um material na revista, nu, artístico, ela é muito bem selecionada, muito bem maquiada, muito bem tratada, cuidada justamente para aparecer bem, para atrair mesmo os olhares. E muitas vezes a mulher não tem a mesma condição de se igualar, não tem como ela entrar num grau de igualdade com essas mulheres. E aí vem um sentimento de inferioridade. Puxa, então eu não sou suficiente para ele. Nossa, eu não tenho o quadril como daquela mulher, eu não tenho os seios como de outra, eu não tenho a minha pele, meu cabelo. Então começa a comparação, aquele sentimento de inferioridade, de que não está sendo suficiente para o seu cônjuge, tanto homem como a mulher, e começa a ver ali também uma insatisfação sexual. Por quê? Começa a perceber que a realidade é diferente da fantasia. Está vendo ali um filme onde a mulher está sempre disponível como um objeto de prazer do homem, ou o homem da mulher, e no dia a dia vai vendo que não é assim. Não é assim. É sempre que a esposa está disponível, está disposta. Mas a mulher não está bem de saúde, às vezes está num período menstrual, está numa situação delicada, está com uma cólica, um mal-estar, não está disponível. Assim o homem chegou cansado do serviço, com uma dor de cabeça, com mal-estar, com uma indisposição, não está ali o tempo todo para isso, é a situação de prazer. Começa a surgir essa insatisfação sexual também. Ou então, no momento que eles têm ali de intimidade, de estarem ali juntos, se curtindo na intimidade, a mente viajar nas fantasias. E ali junta tudo, a inferioridade, junta a comparação, junta tudo, o casal não consegue concretizar algo satisfatório lá na sua intimidade, porque a cabeça está viajando nas fantasias, viajando nas comparações, e tudo quanto é tranqueira, situação desfavorável para o casamento permanecer sólido, saudável e na presença de Deus. Simples assim. Começam a surgir pensamentos viciantes. Lembra do ciclo vicioso? Consome, vai, faz, se satisfaz sozinho, e vai, isso, aquilo. Os pensamentos viciantes, não consegue tirar a mente daquilo. A pessoa está trabalhando, está pensando naquilo, a pessoa está na escola, está pensando naquilo, a pessoa está com os parentes, está pensando naquilo. Pensamentos viciosos. A pessoa acaba gastando vigor sozinho e não supre o cônjuge. Ficou tanto tempo ali sozinho, se curtindo, se suprindo ali com o seu conteúdo pornográfico, que não sobra tempo e não sobra para suprir o cônjuge. Na hora que é para estar com o cônjuge, a esposa procura, o esposo procura, já não tem mais gás, não tem mais vigor, porque já gastou tudo com conteúdo pornográfico, não sobra mais nada. Ó, mozinho, já foi, viu? Já foi, já gastei tudo que eu tinha que gastar lá com a atriz pornô, na minha mente e nas minhas fantasias. Então, não será dessa vez, ok? Então, dorme aí com a sua vontade, com as suas necessidades, que eu sigo daqui com as minhas fantasias. Assim. Consequentemente, já que estamos falando de amargura, isso vai gerar toda uma amargura no casamento. Quem vai ficar feliz de estar sendo toda hora comparada com mulheres lindíssimas, maravilhosas, perfeitas, ou homens lindíssimos, maravilhosos, perfeitos? Quem vai ficar feliz de estar sempre sendo trocado, trocada, no momento que gostaria de estar um pouquinho ali com o cônjuge, no momento de afeto, de abraço, de beijo, se satisfazendo lá na intimidade? Não pode desfrutar porque o cidadão ou a cidadã está lá se desfrutando, se suprindo sozinho. Quem vai ficar feliz desse jeito? É óbvio que vai entrar amargura nesse relacionamento, nesse casamento. E consequentemente, obviamente, vem o divórcio. A atenção que já era para um dar para o outro já não existe mais. O tempo para estar um com o outro não existe mais. A admiração, o prazer, o foco, a atenção já não existe mais entre os dois. Alguns casais ainda que viram amigos, que eu não sei o que é pior. E outros viram inimigos, porque numa situação dessa, meu querido, minha querida, não tem como nem seguir na amizade. Acabou mesmo. Divórcio. Nem amizade dá pra sair de um relacionamento tão bagunçado como esse, tão cheio de imoralidades e coisas ruins aí nisso. Então, obviamente, divórcio. O casal acaba não vendo uma outra solução. Vou sair fora, vou procurar uma mulher melhor, um homem melhor. Conforme eu disse agora há pouco, o depoimento de alguns atores e atrizes pornôs, eles não falam de uma forma positiva
da pornografia ou dos filmes. Tudo bem, é positivo no sentido de ganhar dinheiro e conquistar algumas coisas das quais eles têm vontade, que demoraria muito tempo para conquistar, muitos anos para conquistar. Mas eles não falam de forma positiva. O homem, algumas vezes, precisa tomar injeção. Eu não sei dizer se todas as vezes, mas na maioria eles precisam tomar injeção, porque eles precisam ter a ereção por muitas horas de gravação. Ele não é tão potente assim, então ele precisa tomar injeção para aguentar o tranco. E as mulheres também, elas não falam de forma positiva, mesmo porque alguns comentando como que é a gravação, o set de gravação. É um monte de gente filmando, a mulher tá ali como um objeto. Aí o diretor gritando, abre a perna assim, faz dessa forma, faz dessa outra forma, faz assim, faz desse outro jeito, de uma forma muito fria, como objetos mesmo. Muitas delas, como eu disse, chegam em casa chorando amargamente, se sentindo um lixo, se sentindo sujas, se sentindo imorais, se sentindo um lixo de ser humano depois dessas gravações. Não são todas que admitem. Corajoso aqueles que admitiram, que admitem que a coisa não é muito fácil. As pessoas trazem assim um glamour por causa do dinheiro um pouquinho mais rápido, mas não contam esses detalhes mais ruinzinhos, esses detalhes desagradáveis. E outra coisa que eles falam, eles mesmos falam, admitem, que tudo é fantasia. As falas, os gemidos, até os fluidos na cena que se solta, eles explicam que muitas vezes eles usam seringa de água para simular que são os fluidos lá da pessoa saindo. E até um outro detalhe, falaram de fazer uma certa substância para lembrar determinado fluido que sai da pessoa. Pura fantasia. Eles mesmos declarando que é uma fantasia. Então o homem vê aquilo, é uma situação assim, uma situação de outra. Eu não vou entrar mais a fundo para não ficar tão pesado, mas na mente pensa, nossa, é o máximo. Nossa, com a minha esposa não acontece isso, mas eles estão usando ali uma seringa com água, estão usando uma substância que fizeram ali para colocar na cena para fingir que é alguma coisa, para simular algo. Começa a ficar nisso. Com minha esposa não acontece, com meu esposo não acontece isso. Não, como eu queria que fosse assim. E no fim das contas, aquilo tudo não passa de uma fantasia. Em resumo, a pornografia é destruição para aqueles que encenam e para aqueles que consomem. É uma destruição para aqueles que encenam ali, porque estão se submetendo a uma situação que de repente muitos deles não gostariam, e para quem consome também é uma destruição. Ou seja, a melhor coisa é fugir desse tipo de situação, fugir dessa questão de pornografia, de vício, ficar vendo essas coisas porque realmente está totalmente fora dos propósitos de Deus. Pro solteiro, pro casado, podemos falar sim, como ensinamento e tal, mas fora de cogitação, essas práticas na vida do cristão. Eu encerro esse tópico e aguardo você no próximo vídeo para falar da amargura que contém no coração. Ok? Tchau, tchau, até a próxima.